Fala, meu povo da Opinião Esportiva, segunda-feira na área e, mais uma vez, resumo semanal, edição 75. Essa arte, assim como as últimas feitas aqui do canal, foi feita pela Aureum Studio. Link do canal deles está aqui na descrição, então corre lá para acessar, se inscreva no canal deles, sigam eles, porque o conteúdo deles, as artes deles, vocês estão acompanhando aqui na Opinião Esportiva, estão bem top. Essa semana iremos falar do Tite, fora do Flamengo, do Derrick Rose, que está aposentado, Fernando Diniz é o novo técnico do Cruzeiro e muito mais. Temos os campeonatos europeus, temos playoffs da MLB, temos NFL e muito mais depois da vinheta. Lembrando que aqui na descrição está a minutagem com todos os esportes. Caso você queira ver só sobre o Tite fora do Flamengo, só o Campeonato Brasileiro, só a Libertadores da América e tudo mais, aqui na descrição está a minutagem com todos os campeonatos. Vamos começar falando de basquetebol. NBB começa dia 12, ou seja, a gente vai falar disso no resumo semanal 77. Mas fica de informação, sábado, dia 12, começa o NBB. Essa semana, o Derrick Rose, que estava no Memphis Grizzlies, anunciou a sua aposentadoria. Rose entrou na NBA em 2008 como número 1 do draft pelo Chicago Bulls e em 2010 se tornou o MVP mais jovem de uma temporada regular até hoje. Rose acabou nunca sendo campeão, da NBA, não tem o anel de campeão, mas foi um grande jogador. Vamos falar de NFL, semana 4. O Dallas Cowboys venceu o New York Giants, o Cincinnati Bengals venceu o Carolina Panthers, o Atlanta Falcons venceu o New Orleans Saints, o Houston Texans venceu o Jacksonville Jaguars, Denver Broncos venceu o New York Jets, Minnesota Vikings venceu o Green Bay Packers, Indianapolis Colts venceu o Pittsburgh Steelers, Chicago Bears venceu o Los Angeles Rams. Tampa Bay Buccaneers venceu o Philadelphia Eagles, San Francisco 49ers venceu o New England Patriots, Washington Commanders venceu o Arizona Cardinals, Kansas City Chiefs venceu o Los Angeles Chargers, o Las Vegas Raiders venceu o Cleveland Browns, o Baltimore Ravens venceu o Buffalo Bills e o jogo entre Tennessee Titans e Miami Dolphins e Detroit Lions e Seattle Seahawks está acontecendo no momento da gravação deste vídeo. Então a gente vai trazer semana que vem a classificar o resultado. Classificação. Estão se classificando na AFC. Buffalo Bills, Kansas City Chiefs, Pittsburgh Steelers e Houston Texans. Estão se classificando. O Los Angeles Chargers está se classificando também, enquanto o New York Jets, Baltimore Ravens, Indianapolis Colts, Denver Broncos e Las Vegas Raiders, a gente teria que ver os critérios de desempate. Para quem não sabe, o primeiro colocado de cada grupo se classifica e os 3 melhores não primeiros colocados também, fazendo com que você pode ter 4 classificados do mesmo grupo e o resto só com 1. Quem estaria sendo eliminado neste momento? Miami Dolphins, New England Patriots, Cleveland Browns, Cincinnati Bengals, Tennessee Titans, Jacksonville Jaguars. Já na NFC, quem está se classificando é o Washington Commanders, o Minnesota Vikings, Tampa Bay Buccaneers e Seattle Seahawks. Nesse contexto aqui, a gente não tem como saber quem estaria se classificando. Estão empatados Dallas Cowboys, Philadelphia Eagles, Detroit Lions, Chicago Bears, Green Bay Packers, Atlanta Falcons, New Orleans Saints e San Francisco 49ers. Enquanto o New York Giants, Los Angeles Rams, Arizona Cardinals e Carolina Panthers, esses estão sendo eliminados. Vamos falar de MLB? Porque terminou a temporada regular. O Shohei Ohtani, a gente ia falar semana passada, ele foi o primeiro a fazer 50 home runs e 50 roubos de base na mesma temporada. Esse japonês é considerado por muitos, talvez, o melhor jogador de beisebol da história. Ele nunca ganhou a World Series. Ele jogava no Los Angeles Angels e trocou de time essa temporada. Ele joga no Los Angeles Dodgers. A gente cobriu isso. Tanto a troca dele do Angels pelo Dodgers, quanto o 50/50, lá no Opinião Esportiva, no Instagram. Então o link também está aqui na descrição, que lá você fica ciente de tudo. Lá a gente informa quando as notícias acontecem e tudo mais. Mas terminou a temporada regular, E basicamente funciona da seguinte forma. O primeiro colocado de cada grupo
se classifica, mas os 3 melhores não primeiros, né? De cada grupo para definir o resultado. E aí você vai para os playoffs. Quem se classificou para os playoffs foram o New York Yankees, eu vou ter que tá muito pequeno aqui, deixa eu ver se assim melhora. Beleza. O Cleveland Guardians e o Houston Astros foram para a repescagem. O Baltimore Orioles, o Kansas City Royals e o Detroit Tigers. Foram eliminados Boston Red Sox, Tampa Bay Rays e Toronto Blue Jays, Minnesota Twins e Chicago White Sox. Miami Mariners. Não é Miami, é Seattle. Seattle Mariners, Texas Rangers, Oakland A's e Los Angeles Angels. Los Angeles Angels. O Oakland A's, inclusive, nessa temporada deixou de existir, ele vai para Las Vegas, e com isso a cidade de Oakland não tem mais clube, não tem mais time. Há 10 anos atrás eles tinham o Golden State Warriors, atualmente em São Francisco, o Oakland Raiders, atualmente Las Vegas Raiders, e o Oakland A's, inclusive daquele filme do Moneyball, filme que também indico. Assim como eu indico muito Rush, né, de Fórmula 1, eu indico Moneyball de beisebol com o Brad Pitt, que é um filmaço. Já na Liga Nacional, quem se classificou foi o Philadelphia Phillies, o Baltimore Bravers e o Los Angeles Dodgers, do Shohei Ohtani. Já para a pescagem, o New York Mets, o Baltimore Braves, o Atlanta Braves e o San Diego Padres. Quem foi eliminado foi o Washington Nationals, Miami Marlins, Arizona Cardinals, St. Louis Cardinals, Arizona Cardinals é NFL, Chicago Cubs, o Cincinnati Reds, Pittsburgh Pirates, o Arizona Diamondbacks, o San Francisco Giants e os Rooks. É da onde? Os Rooks deu um pequeno branco. Colorado Rooks. Esses são os playoffs da MLB. A gente vai trazendo agora. Temporada regular é muito longa da MLB, então a gente vai trazer agora os playoffs até a World Series, basicamente, tá? A gente vai fazer dessa forma nesta temporada e possivelmente na próxima, tá? São 132 rodadas, né? Se eu não me engano. Tem ali, 93, 83 mais 79, número de rodadas, basicamente é isso. Vamos falar de Fórmula 1 agora, um esporte que, a princípio, nosso público está mais familiarizado, né, do que o beisebol. O Daniel Ricciardo foi substituído e aposentado por Leo Lawson. Os dois pilotos são da Oceania, né, o Ricciardo da Austrália, o Lawson da Nova Zelândia. A Nova Zelândia não tinha um representante desde o próprio Leo Lawson, quando substituiu o Ricciardo, e antes dele o Brandon Hartley. Nova Zelândia, que é um pouco tradicional, sim, na Fórmula 1. Já tivemos alguns pilotos que venceram corridas, inclusive campeonatos mundiais. O Bruce McLaren, fundador da McLaren, era da Nova Zelândia, e o Daniel Hume, campeão em 1967 com a Brabham, era da Nova Zelândia. Vamos falar dos campeonatos continentais. Esta semana temos Champions League na Europa e na Ásia. A Champions League da África ainda não começou a fase de grupos. E a Champions da CONCACAF e da Oceania só começa ano que vem. Mas tivemos Libertadores da América. O River Plate eliminou o Colo-Colo, o Atlético Mineiro eliminou o Fluminense, o Botafogo eliminou o São Paulo e o Flamengo foi eliminado pelo Peñarol. Eu dei a prioridade para o time brasileiro, tá? Que os outros confrontos eram de brasileiros, só para ficar entendido. Vamos falar de campeonatos europeus agora. Premier League, La Liga, Série A italiana, Bundesliga, Ligue 1, Liga Portugal, MLS, Eredivisie e Liga Saudita. Vamos começar com a Premier League. Newcastle empatou com o Manchester City e isso custou a liderança para o City. Chelsea venceu o Brighton, Brentford empatou com o West Ham, Everton venceu o Crystal Palace, Arsenal venceu o Leicester, o Fulham venceu o Nottingham Forest, o Liverpool venceu o Wolverhampton e é o novo líder da Premier League. Aston Villa empatou com o Ipswich, o Tottenham goleou o Manchester United, o Bournemouth venceu o Southampton.
Liverpool lidera o campeonato, seguido de Manchester City, Arsenal, Chelsea, Aston Villa, Fulham, Newcastle, Tottenham, Brighton e Nottingham Forest. Bournemouth, Brentford, Manchester United, West Ham, Ipswich, Everton e Leicester. Crystal Palace, Southampton e Wolverhampton estão sendo rebaixados. No campeonato holandês, a Eredivisie, o Heracles venceu o Heerenveen, PSV venceu o Willem, Feyenoord empatou com o NEC, Sparta Rotterdam empatou com o Fortuna Sittard, Zwolle venceu o Almere, Go Ahead Eagles venceu o Groningen, Twente venceu o NAC, Ajax venceu o RKC e o Trash venceu o AZ. Campeonato holandês, PSV lidera o campeonato ainda, seguido do Utrecht, AZ, Twente, Ajax, Feyenoord, Sparta Rotterdam, Go Ahead Eagles e Groningen. Heracles, Willem, NEC, Zwolle, Fortuna Sittard e Heerenveen. NAC disputa as eliminatórias de rebaixamento, enquanto o Almere e o RKC estão sendo rebaixados. Liga de Portugal, o Sporting venceu o Estoril, Estrela Amadora venceu o Moreirense, Casa Pia venceu o Vitória de Guimarães, Benfica goleou o Gil Vicente, Famalicão venceu o Nacional, o Porto venceu o Arouca, Santa Clara o Boa Vista, Braga o Rio Ave e o Aves SAD empatou com o Farense. A classificação está da seguinte forma: Sporting, Porto, Benfica, Santa Clara, Braga, Vitória de Guimarães, Famalicão, Casa Pia e Moreirense, Aves SAD, Gil Vicente, Rio Ave, Estoril, Arouca e Estrela Amadora. Boa Vista está indo enfrentar o playoff de rebaixamento, Nacional e Farense estão sendo rebaixados. Bundesliga, Borussia Dortmund venceu o Bochum, Heidenheim venceu o Mainz, Stuttgart empatou com o Wolfsburg, St. Paul goleou o Freiburg, Leipzig goleou o Augsburg, Mönchengladbach venceu o Union Berlin, Bayern de Munique empatou com o Bayer Leverkusen, o Eintracht venceu o Rusten Kohl, o Werder Bremen venceu o Hoffenheim. Bayern de Munique ainda lidera o campeonato, seguido do Eintracht Frankfurt, Leipzig e Bayer Leverkusen. Borussia Dortmund, Heidenheim, Freiburg, Stuttgart, Union Berlin, Werder Bremen, Borussia Mönchengladbach, Mainz, Wolfsburg, St. Paul e Augsburg. Hoffenheim está indo para o playoff de rebaixamento e o Bochum e o Rusten Kohl estão sendo rebaixados. Série A italiana. Milan goleou o Lecce, Internazionale venceu o Udinese, Juventus venceu o Genoa, Bologna empatou com a Atalanta. A Lazio venceu a Torino, que era líder do campeonato. O Como venceu o Hellas Verona. A Roma venceu o Venezia. Empoli empatou com a Fiorentina. Napoli, nova líder do campeonato, venceu o Monza. E a Cagliari venceu o Parma. A Napoli lidera o campeonato, seguido da Juventus, Milan, Internazionale, Torino, Empoli, Lazio, Udinese, Roma, Como. Fiorentina, Atalanta, Bologna, Hellas Verona, Parma, Cagliari e Genoa. Lecce, Venezia e Monza estão sendo rebaixados. Ligue 1, o Auxerre venceu o Stade Brestois, o PSG venceu o Rennes, o Lens empatou com o Nice, o Lille venceu o Lyon, o Monaco venceu o Montpellier, Lyon venceu o Toulouse, Rennes venceu o Angers, Nantes empatou com o Saint-Étienne, Strasbourg venceu o Olympique de Marselha. PSG lidera o campeonato, seguido de Mônaco, Olympique de Marselha, Rennes, Lille, Lens, Nantes, Strasbourg, Nice, Rennes, Lyon, Auxerre, Stade Brestois, Lyon, Toulouse. Montpellier está indo para o playoff de rebaixamento, Saint-Étienne e Angers estão sendo rebaixados. La Liga, rodada 7, Sevilla venceu o Real Valladolid, Valência empatou com o Osasuna. Real Madrid venceu o Alavés, Girona empatou com o Rayo Vallecano, Barcelona venceu o Getafe, Las Palmas empatou com o Betis, Villarreal venceu o Espanyol, Atlético de Madrid venceu o Celta de Vigo. Pela rodada 8, o Mallorca venceu o Valladolid, Getafe venceu o Alavés, Rayo Vallecano empatou com o Leganés, Sociedad venceu o Valência, Osasuna venceu o Barcelona, Celta de Vigo empatou com o Girona, Sevilla empatou com o Atlético de Bilbao, Betis empatou com o Espanyol, Atlético e Real, ambos de Madrid, empataram entre si, Villarreal venceu o Las Palmas. Barcelona lidera o campeonato, seguido de Real Madrid, Villarreal, Atlético de Madrid, Bilbao, Mallorca, Osasuna, Betis, Rayo Vallecano, Celta de Vigo, Alavés, Girona, Sevilla, Real Sociedad, Getafe, Leganés, Espanyol, Valência, Valladolid e Las Palmas estão sendo rebaixados. MLS, o New York City goleou o New York Red Bulls no clássico da Grande Maçã do Leste. Nova York é a Grande Maçã do Leste. Los Angeles venceu o Cincinnati, Montreal venceu o San José, Philadelphia empatou com o Atlanta, Inter Miami empatou com o Charlotte, DC United empatou com o Columbus Crew, Revolution venceu o Nashville,
Orlando City venceu o Dallas, Toronto empatou com o Chicago, St. Louis venceu o Sporting Kansas, Austin empatou com o Real Salt Lake, Minnesota venceu o Colorado, Seattle venceu o Houston e Vancouver Whitecaps empatou com o Portland Timbers. Acabou. Isso aqui é da semana passada. Foi só um erro de slide. Classificação: Inter Miami, Columbus Crew, Cincinnati, Orlando City, New York Red Bulls e Charge FC estão indo para os playoffs. Toronto e Philadelphia indo para o play-in. Montreal, Atlanta, DC United, Nashville, New England Revolution e Chicago Fire estão sendo eliminados. Na MLS é eliminados e não rebaixados. O Galaxy, o FC, ambos de Los Angeles, Real Salt Lake, Colorado, Seattle, Houston e Vancouver estão indo para os playoffs. Minnesota e Portland estão indo para o play-in. Dallas, Austin, St. Louis, Sporting Kansas e San José estão sendo eliminados. Liga Saudita, o Al Nassr venceu o Al-Weda, o Al-Qadira venceu o Al-Wali, o Al-Ittihad goleou o Al-Kalehi, o Al-Aktut venceu o Al-Fateh, Al-Orobá venceu o Dunk, Al-Hilal venceu o Al-Kholoud, Al-Feihra venceu o Al-Riyad, Al-Shabaab venceu o Al-Hayat e o Al-Taon empatou com o Al-Ittifaq. Al-Hilal lidera o campeonato, seguido do Al-Ittihad, Al-Shabaab, Al-Nassr, Al-Qadira, Al-Ittifaq, Al-Wali, Al-Taon, Al-Orobá, Al-Riyad, Al-Hayat, Al-Kholoud, Al-Aktut, Al-Kalehi, Al-Feihra, Al-Weda, Dunk e Al-Fatah estão sendo rebaixados. Brasileirão. Rodada no meio da semana, rodada atrasada, o Criciúma venceu o Grêmio e o Bragantino empatou com o Internacional. Pela rodada do final de semana, Palmeiras venceu o Atlético Mineiro, Botafogo empatou com o Grêmio, Juventude empatou com o Bragantino, São Paulo venceu o Corinthians, Fortaleza venceu o Cuiabá, o Atlético Mineiro venceu o Fluminense, o Cruzeiro, que agora tem como técnico o Fernando Diniz, empatou com o Vasco da Gama, o Internacional venceu o Vitória, o Bahia venceu o Criciúma e o Flamengo, que demitiu o Tite, tem como novo técnico o Felipe Luiz, venceu o Atlético Paranaense. Botafogo liderou o campeonato, seguido do Palmeiras, Fortaleza e Flamengo. São Paulo, Bahia, Internacional, Cruzeiro, Vasco da Gama, Atlético Mineiro, Bragantino e Juventude. Grêmio, Criciúma, Atlético Paranaense e Vitória. Estão sendo rebaixados Corinthians, Fluminense, Cuiabá e Atlético Goianiense. Espero que tenham gostado do vídeo dessa semana. A gente volta, talvez, com conteúdo no meio da semana, mas siga a gente no TikTok e no Instagram, que lá toda semana tem conteúdo novo, exclusivo daquelas plataformas. Fico agora com o tio Sam, pedindo para você se inscrever e até a próxima.